Então, gente, nosso próximo Ecotalk trará o tema mudanças climáticas. Ó, tudo a ver. Convidamos para subir ao palco os professores Paulo Horta, da UFSC, e Francisco Eliseu Aquino, da URGS. O nosso entrevistador, o professor Paulo Horta, ele é biólogo, professor da UFSC e pós-doutor em ecologia marinha, atuando com foco em impactos e soluções para a poluição dos mares e mudanças climáticas. Já o nosso entrevistado, Francisco Aquino, é geógrafo, pós-doutor em climatologia e mudanças climáticas, pesquisador em meteorologia, climatologia polar e subtropical, eventos extremos, monitoramento de massas de gelo, mudanças ambientais globais, também pesquisador no Centro Polar Ártico da URGS e coordenador da Divisão de Climatologia Polar e Subtropical do mesmo centro. Professor Paulo, passo para você. Bom, pessoal, primeiro agradecemos demais a oportunidade, que a nossa Universidade Federal de Santa Catarina nos concede de poder proporcionar esse momento de amplo e irrestrito debate. Esperamos, então, que com essa conversa que a gente vai ter aqui, a gente possa, de fato, trazer esse tema para a superfície e fazer com que ele, de fato, esteja no nosso dia a dia, de fato, transforme as nossas ações. Então, primeiro, professor, muito obrigado por estar aqui na nossa casa, na nossa Universidade Federal de Santa Catarina, entre as muitas universidades federais, públicas, portanto, de muita qualidade. O que fez você trabalhar com essa questão, mudanças climáticas, ou com o clima do planeta? Paulo, muito boa tarde, uma alegria, uma satisfação estar aqui com você nesse palco, isso é ímpar, O convite da UFSC, de toda a organização do evento, ao público que nos acompanha, é uma alegria. Fiquei empolgado pela manhã, acompanhando os talks, e bastante nervoso, então estou quebrando o gelo nesse minuto. Todo professor, quando entra numa sala de aula, está nervoso. Depois de uns 5 minutos falando, a gente consegue sintonizar melhor com quem nos prestigia, nos dá apoio. Então, estamos aí na Estocolmo mais 50, comemorando uma série de datas marcantes para a humanidade, em especial para a nossa relação com o nosso planeta. E eu, aos 52 anos de idade, sou justo da geração que tem aquela influência fantástica das questões ambientais. Por isso, a geografia ou a oceanografia eram áreas de interesse. E no curso de Geografia me identifiquei com a climatologia, com as regiões polares e, por consequência, fui forçado a pensar globalmente. Então, a mudança ambiental global foi a minha primeira interação com mudanças do clima. E aí, depois é que eu fui exercitar o local e o regional. E, claro, por uma felicidade, uma coincidência, formava-se naquele início dos anos 90, lá no curso de Geografia da URGS, um pequeno laboratório de pesquisas antárticas. E aí eu fui o primeiro aluno de iniciação científica e eu disse, gostei disso, e esse gostei foi tão forte que eu nunca mais saí de lá. Basicamente foi isso. Que legal, isso a gente vê, pessoal, o papel da educação, o papel da ciência na construção de um cidadão que hoje é um cidadão do mundo e dialoga com o mundo. E agora, falando desse aspecto, a gente precisa resgatar algo que aconteceu hoje de manhã. O Júnior, um representante dos povos indígenas, falou super bem um pouco da história do seu povo, dos povos indígenas desse país. E fazendo esse resgate, eu convido a todos a voltar lá, Pindorama. Não é a terra antes dos colonizadores aqui chegarem. O nosso Brasil, pessoal, chamava Pindorama.
E é esse Brasil, esse planeta, antes de um sistema extrativista, etc., é que talvez proporcionou a estabilidade de uma biosfera, né, professor? Sem dúvida. Que efetivamente proporcionou abrigar muitas e muitas e muitas espécies de animais e plantas, entre elas nós humanos. E é nesse contexto de estabilidade que nós prosperamos como uma grande população que se distribui hoje por todo um planeta. E aí, infelizmente, um modelo extrativista toma parte de uma sociedade que domina os diferentes continentes e acaba impondo para o planeta toda uma forma de usar recursos ambientais, especialmente combustíveis fósseis, que levam à alteração dessa biosfera. Falando isso, professor, então, o que são as tais mudanças climáticas? Como é que a gente poderia dialogar sobre esse tema com mais, enfim, facilidade? Bom, é um tema amplo e a gente pode iniciar por N lados, vamos dizer assim. Vou arriscar aqui com vocês dizendo o seguinte: o sistema natural ele passou a ser controlado, dominado por nós, o que nós chamamos de antropoceno. Significa que ao longo da nossa evolução cultural, tecnológica, científica, a gente teve avanços fantásticos e muito rápidos, né, em termos de tempo. E esses avanços muito rápidos, ao mesmo tempo que foram extremamente importantes, como medicina, né, eles também fizeram a gente perder a nossa noção da relação com a natureza, dos tempos naturais, ou tempo real, que é aquilo que nos estressa, que nos adoece como pessoas, como seres, aquilo que a gente não presta atenção quando uma cidade está crescendo e a gente diz, não preciso daquele mangue, a terra, né? Vamos construir uma avenida larga, grande, para muitos carros, etc. Então, isso é o que nos trouxe a esse debate, a esse evento, e isso que fez mudar o sistema climático da Terra. Então, já inicio dizendo que o homem conseguiu uma proeza de mudar o sistema natural do nosso planeta, e vou abrir um parênteses rápido, me perdoem, né? Eu vou apresentar os slides de forma meio aleatória, que eu acho que fica mais desconcertante, né? Então, se a gente pega os resultados, eu vou usar o IPCC, um painel que organiza as mais diversas áreas do conhecimento científico para trazer para o público e para o tomador de decisão, que é aquele em quem a gente tem que votar em muito breve, né? Pensar sobre a nossa vida, né? Sobre o nosso futuro, sobre a nossa qualidade de vida e assim por diante. Então, a atmosfera, a criosfera, o oceano e a biosfera estão todos completamente alterados. Óbvio que a gente pode encontrar lá na Antártica 14 milhões de quilômetros quadrados, 1,5 vezes o tamanho do Brasil, uma área que ninguém pisou. Mas o sistema climático ou a interação da Antártica com os oceanos está alterada, né? E é isso que nos coloca, nesse momento, nesta reflexão. O que nós fazemos aqui que afeta o planeta e o que ocorre no planeta e afeta nós diretamente, por exemplo, aqui no campus central da UFSC, né? Muito bem, então o planeta está mais quente, o nível dos mares está subindo, os oceanos estão mais ácidos, a biodiversidade está em colapso, né? E esse colapso da natureza, por exemplo, não tem nada a ver com os colapsos que nós aprendemos no ensino fundamental e médio, em que as mudanças de longo prazo no clima da Terra ocorriam e forçavam, né, adaptações, mutações, organização do sistema, né? Então, a pandemia da Covid está aqui, estamos com máscara. Aliás, eu estava louco para tirar a máscara, porque quando a gente consegue expressar, né, para quem nos acompanha, ganha uma conexão maior. Mas a gente tem que respeitar esta situação técnica, né? Então, a pandemia da Covid está aqui e ela é um exemplo de quão caro pode custar a nossa inação frente à questão ambiental. Ela é só um exemplo, né? É só um exemplo. E ainda é pequeno. A gente pensa na recessão, e a recessão não vai ser nada
comparada com a mudança climática ou com o colapso da biodiversidade. Em outras palavras, não vai ter planeta. É isso, porque é um ecocídio, né, o que a gente está, né, encaminhando. Bom, se a gente for colocar numa escala de tempo, pós-revolução industrial, a população mundial obviamente se beneficia, né? A gente aglomera em cidades, consegue ter água encanada, saneamento. Aliás, é uma discussão importante, porque saneamento não é bem assim para todos, né? Então, a gente acompanha o crescimento da emissão de CO2, basicamente a gente queima ou combustível fóssil, ou floresta e etc., para manter o nosso modo de vida, né? Para muitos, o modo de vida correto, para muitos de nós aqui, merece críticas e ajustes, né? Então, nós enfrentamos o antropoceno, ou criamos o antropoceno, é a época em que o homem assumiu o controle da natureza, desviamos rios, desmatamos florestas, levamos biodiversidade ao colapso, mudamos os oceanos, mudamos a circulação atmosférica, oceânica, claro, e conseguimos agora uma nova traquinagem com o fogo. Na nossa memória, o fogo dominado por nós é benéfico, né? Alimento, proteção, iluminação, aquecimento, etc. Só que a nossa degradação ambiental hoje é tão grande, com o desmatamento, estiagens, perda de qualidade do solo, etc., que a atmosfera está mais seca, o ambiente está mais seco e ele favorece o fogo incontrolável, naturalmente falando. Por isso também vivemos o que alguns autores estão chamando a atenção de piroceno, em que o fogo vai consumir muito. Então, as ondas de calor e os mega incêndios, até hoje, não conhecidos pela técnica, pela ciência, nem pela escrita da humanidade, são muito maiores. Então, a gente ainda vai ter que investigar isso um pouco. Eu já vou te devolver. Então, a gente vai colapsar as geleiras do Ártico e da Antártica, os oceanos, a biodiversidade global, e ela conversa naturalmente desde o seu princípio, né? O equilíbrio. Né? Nesse caso, para claro. Aproveitar esse slide, professor, muito se conversou em Estocolmo 2 semanas atrás sobre a AMOC, sobre uma grande circulação oceânica, pessoal, que tem um papel muito importante na redistribuição do calor no nosso planeta. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Ou seja, já que claro. Estamos falando do degelo, enfim. Sem dúvida. É interessante que o planeta Terra passou por várias fases. A fase em que a humanidade floresceu, em que nós nascemos, crescemos e nos diferenciamos, né, até caminharmos e nos organizarmos em comunidades, domesticar e ter agricultura, foi durante o planeta, vamos dizer assim, mais frio, em que a temperatura média da Terra era ao redor de 14 graus Celsius. Atualmente nós estamos com 15,1, 15,2. Então, naqueles 14 graus Celsius, a biodiversidade era rica, farta, né? E nós florescemos, crescemos. Então, a circulação oceânica, a circulação atmosférica, as condições do tempo e do clima garantiam distribuição de calor entre a região tropical, equatorial, para a região polar. Obviamente, o nosso planeta seria mais quente se não existissem as regiões polares, e seria mais frio se não existisse a região equatorial, como elas são. Então, a gente sempre vai ter as estações do ano, as transições e assim por diante. Então, a existência de gelo, mar congelado e de geleiras no nosso planeta é essencial para esse planeta, essa biodiversidade em que a gente cresceu e floresceu. O aquecimento global gerado por nós vem, ao longo dos últimos 50 anos, diminuindo drasticamente a extensão média do gelo marinho do Ártico, as geleiras da periferia do Ártico, vamos colocar a Groenlândia, entre outras, e esse degelo, essa água doce, no oceano, dificulta o congelamento da água do mar, muda o padrão do perfil da superfície à profundidade de 2, 3, 5 quilômetros, portanto, mexe num sistema regulatório de longo prazo do clima do planeta Terra. E se a circulação oceânica, que controla como uma grande deusa, vamos dizer assim, o sistema climático do nosso planeta, a gente vai sofrer influências, vai ter interferências no sistema climático, e isso muda
o padrão, o comportamento do Atlântico Norte com o Atlântico Sul. Quando a gente combina com outros elementos, como, por exemplo, a laninha hoje, isso incrementa eventos extremos de precipitação. Exemplo, região amazônica, Manaus, tem as últimas 10 cheias recordes praticamente nos últimos 10 anos. Vamos arredondar, de 2004 para cá, mas se a gente pegar as seculares, elas aconteceram nos últimos 15 anos. E se a gente pega outros fenômenos extremos na América do Sul, eles também estão na última década, década e meia. Quando a gente compara com a Austrália, com o continente africano, com a Ásia, com a Europa, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, é por isso que lá na apresentação inicial, colocou-se que eu estou envolvido com conexões trópico-polo, porque não existe clima do sistema terrestre, né, ou o clima do único sistema terrestre que a gente tem franco e amplo para a vida, se não tem interação entre as duas regiões. E estas regiões interagem essencialmente por oceanos e a atmosfera. Ainda, a mudança climática mexe no campo de pressão das altas pressões semipermanentes dos oceanos, aquelas que geram os ventos alises ou os ventos de oeste. Essa mudança hoje é de tal magnitude que esta alta pressão mais intensa favorece a corrente do Brasil ser mais vigorosa e ir mais a sul, quer dizer, distribuir mais calor. Isso leva a mudanças em interações com a corrente das Malvinas ou com o clima da Patagônia, ou isso leva a interações entre a corrente do Golfo, leste dos Estados Unidos, com o noroeste da Europa, por exemplo. Então, as ondas de calor que nós observamos hoje, essa semana, na América do Norte e na Europa, estão associadas à mudança da circulação oceânica do Atlântico, por exemplo. Né? Aí a gente poderia citar mudanças da circulação do Pacífico Norte, Pacífico Sul, do Índico com o Pacífico, mas aí vamos devagar, né? Não, mas acho que é importante para nós reforçarmos a mensagem, pessoal, que é um planeta só, e as correntes atmosféricas e oceânicas impõem interdependências que são indissociáveis, não dá para desconectar. Então, a gestão, a gente chega lá no final, né? Ela vai precisar considerar isso que lá em Estocolmo, em 1972, já se reconhecia, né, professor? Agora, qual é a dimensão, né, vendo o caminho dos seus slides, qual é a dimensão do problema hoje? Isso aí, olha só, quando o pessoal se reuniu em 1972 em Estocolmo, eles vinham com uma literatura científica clássica, fantástica, de naturalistas, como Humboldt, né? Que descreveu boa parte da América do Sul, cruzou a Amazônia, esteve nos Andes e discutiu elementos como vulcanismo, orogenia dos continentes, biodiversidade de clima, e deixou um legado para N áreas do conhecimento. Vamos puxar para as nossas aqui, oceanografia, geologia, geografia, biologia e assim por diante, né? Então, a gente tem aí um esquete da América do Sul, dos Andes, mostrando geleiras no topo da montanha, mostrando vulcões, uma biodiversidade vasta, riquíssima, complexa, né, heterogênea, né? O sistema climático mostrando, olha, é mais quente na superfície e vai esfriando com a altitude. Então, a biodiversidade se adapta, o sistema, a estação do ano, tudo está de acordo. Só que quando a gente vai olhar os esquetes modernos dos cientistas da NOAA, NASA e etc., por exemplo, eu adorei isso aqui, porque é muito simples e comunica fácil. Mostrem que a gente hoje faz uma escalada sobre montanhas e a temperatura está subindo. Então, as geleiras de montanha estão derretendo, por isso, parte do nível do mar, em consequência, está subindo. Só que a biodiversidade de montanha continua subindo, tentando se adaptar. E ela chegou no nível máximo, não tem mais para onde subir. Não vai ter orogenia, não vai ter força interna da tectônica global para continuar aumentando essas montanhas, né? Então, nós estamos nos limites das Fossas das Marianas, ou no limite do Everest, aproximadamente, para entender, né, que planeta que a gente habita. Então, isso aqui é um sinal claríssimo de colapso. Acho que é uma palavra forte, que faz a gente até buscar leituras mais densas sobre isso. Mas é colapso. De novo, eu junto um colapso, um ecocídio, frente às nossas ações individuais e coletivas, né? Tudo que eu tomo de decisão frente ao meu consumo,
o meu padrão de beleza, o meu padrão de desfrutar a natureza tem consequências. E quando a gente soma por uma população, eu não estou dizendo que o planeta é superpopulado, não é isso. Eu só estou dizendo que 50% da população mundial está em cidades e ela usa energia e consome alimento, etc., além do necessário. Desperdiça alimento, desperdiça água, desperdiça solo, desperdiça clima, desperdiça tudo. E mesmo assim a gente não resolve problemas básicos, que é desigualdade e fome. Então, esse sistema, né, ele tem que ser repensado, ele tem que ser revisto diariamente. Bom, aí eu acho que eu vou te fazer uma provocação, porque a gente, né, tem usado muito a palavra antropoceno para caracterizar todo esse período que a gente está vivendo. Piroceno, enfim. E a gente circula e não chega no mote organizador, que é o próprio capitalismo, que é um sistema que efetivamente ele se alimenta dessa sociedade de produção e consumo, que está na base da promoção. E ao nós não considerarmos o próprio sistema capitalista, nós acabamos não tratando de soluções sólidas. E, ao mesmo tempo, não fazemos justiças aos povos que estão, enfim, vivendo alternativas a esse sistema, não é? Isso. O que você acha disso? É exatamente assim. E aí tem um colega americano, junto com uma galera europeia, que está, então, cravando o capitaloceno para descrever especialmente esses últimos 150 anos da nossa sociedade. A gente pode juntar o capitaloceno com essa discussão e entender o seguinte, ao longo das últimas décadas, né, a gente viu o aumento da temperatura média global, a gente sabe que uma laninha tende a arrefecer o clima do planeta Terra, nós estamos numa laninha que nos últimos 50 anos de conhecimento nosso, vai ser a terceira vez que ela vai se perpetuar, isso também está chamando a atenção, ela continua jogando a sua influência, mas também dando uma perturbação. Exemplo, choveu mais nos últimos 3 meses no sul do Brasil do que normalmente chove no ano de laninha. Normalmente, ano de laninha é mais seco e é mais frio, então as ondas de frio fazem sentido. Só que as ondas de frio e as chuvas acima da média em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul estiveram associadas a eventos meteorológicos mais intensos. Vamos pensar no som do céu, Iaquecã, né? Bom, então, o que a gente está observando? Que enquanto a gente destrói culturas, estamos destruindo culturas na Amazônia, povos indígenas, estamos destruindo a floresta e etc., estamos destruindo, primeiro, essas culturas, segundo, esses povos, obviamente, culturas e povos, e segundo, o sistema de vida da América do Sul. O bioma Pampa precisa de umidade, chuva, que vem da Amazônia. Então, o que se cultiva, o que se vive, né, o que se maneja, vamos dizer assim, na América do Sul, está intimamente relacionado a uma região amazônica. E aí, nesses 50 anos, a gente fez vários fóruns, debates, etc., e criamos legislações fantásticas. Ainda bem que criamos legislações. E elas ajudaram a represar ou a suavizar isso. Mas chegamos à conclusão que isso tudo está sendo muito tímido, extremamente muito tímido. E ainda cabe na sua colocação, Paulo, o seguinte: a gente pode simplificar, é perigoso um geógrafo dizer isso, né? Mas eu vou arriscar aqui, né? Mas assim, a gente sabe que a gente tende economicamente, culturalmente e politicamente, entre sociedades com visões diferentes, estruturas diferentes, oscilar em momentos mais de maior avanço, de estagnação, retrocesso, ou de pender mais para a direita, pender mais para a esquerda, e etc. Então, a gente observou nas últimas 2 décadas, 15, 20 anos atrás, a gente pendeu forte para essa relação. Temos que ter a melhor relação com os povos originários, precisamos respeitar a natureza, precisamos mudar a agenda econômica, precisamos flexibilizar, e isso demanda muito tempo. É muito difícil fazer esses acordos, essas discussões. Elas não são impossíveis. E passamos, na última década, um pouco menos,
por uma fase em que, assim, não, flexibiliza, isso aí é um papo que já incomodou, já passamos, está tudo resolvido, e segue o capitalismo, ou segue da forma que está bom. Então, a gente viu, pelos debates de hoje pela manhã, que isso não se sustenta, isso não é correto, isso não é inteligente. E aí eu, de novo, uso essa sua provocação no Capital Oceano para dizer, as universidades, o ensino e o ensino público têm um papel fundamental nisso, né, de trazer essa discussão, de fazer essa reflexão e de entender melhor a sociedade, as suas relações, a sua economia, etc., né, e devolver, né, na formação de pessoas, na interação com a sociedade. Não é só formar, bom, está aqui o diploma, não, nós vamos ter que interagir, nós vamos ter que disputar essas negociações. Isso é algo que está vindo de novo, e tem um relatório da Unesco recentíssimo, mostrando que as nossas atividades de extensão, que a gente faz nas mais diversas áreas do conhecimento, precisam crescer muito para que a gente possa enfrentar isso aqui e não passar, voltando para o clima, né? Não passar de um aumento de 1,5 graus acima da temperatura média. Isto é, tentar voltar aos 14 graus, não dá para dar marcha ré. Não é fácil nas próximas 2, 3 gerações. Mas a gente pode evitar e manobrar isso para ter uma sobrevivência, vamos usar essa palavra. Bom, tem um pessoal falando de restauração climática, mas depois a gente conversa disso. Agora, considerando que nesse último século e meio, né, aquecemos 1,1 graus, mais ou menos, alguma coisa ao redor disso, já que a gente estava falando de capitalismo, queria te fazer uma provocação, mais uma, no sentido de que quais seriam os prejuízos socioeconômicos dessas transformações que, ambientalmente, do ponto de vista da biodiversidade, são catastróficas? Bom, a gente está perdendo, é fácil de identificar isso, né? Toda a biodiversidade, por consequência, estiagens mais frequentes e mais longas, ondas de calor mais frequentes e mais longas. Ondas de calor mais frequentes e longas, elas são comuns hoje em todas as cidades grandes no mundo, e elas vão se tornar mais vigorosas. Por exemplo, menos de um mês atrás, a onda de calor que ocorreu na Índia. Ela, sem dúvida, a intensidade da onda de calor que ocorreu na Índia não aconteceria, ou melhor, todo o Sudeste Asiático, vamos deixar um pouco mais amplo isso, né, se não fosse a mudança climática atual. E ela causou, nos primeiros resultados que estão aparecendo, artigos científicos, uma ruptura em todos os meios, nos ecossistemas, na água, abastecimento de água, na saúde das pessoas, mortes, essencialmente crianças e idosos, doenças respiratórias e as interconexões que vão surgindo disso. Então, ela causou uma ruptura, um exemplo, né, de ruptura em todos os setores ou em todas as áreas em que a gente pode interagir mais ou menos, né? Então, não tem controle. O efeito em cascata e de amplificação dos estudos dessa recente onda de calor mostram isso, né? O ano 2021, a gente teve também uma enorme onda de calor na Europa, mega incêndios, inclusive com ilhas na Sicília, no Mediterrâneo, queimaram por completo. Então, tem relatos que mostram que árvores que são relatadas na literatura há mais de 2.000 anos, né, por pensadores, naturalistas, filósofos, etc., entre um deles Estrabão, que ajudou a resolver o problema, né, da curvatura da Terra, Eratóstenes, etc., todos eles juntos, essa árvore queimou agora. Então, isso tem um significado cruel, triste nisso, né, que mostra que essa árvore viu a humanidade florescer, ela viu a ciência florescer, a cultura, a diversidade de culturas. Quando a gente fala do Mediterrâneo, é um lugar interessantíssimo por causa disso, né? Perpassa o leste, o oeste, o norte e o sul do planeta por esta região. Então, isso está
acho que até me perdi na sua pergunta introdutória, me perdoa, tá? Então, isso está levando a amplificar renovar a nossa atenção, porque não tem outro caminho, não tem outra alternativa. É que uma dimensão que normalmente é utilizada, né, por negacionistas e por desenvolvimentistas, é que, pronto, dá muito prejuízo, ficar cuidando da natureza não dá lucro, etc. Mas, por outro lado, por exemplo, os prejuízos relacionados aos impactos da mudança climática, se nós formos monetizar isso, ou seja, dar valor financeiro, eles são trilionários, são trilhões de dólares, que a gente está, então, na perspectiva capitalista também, perdendo, ou seja, a gente perde em todos os aspectos. E quem paga mais sempre são os mais vulneráveis. Claro. E aí eu acho que a gente entra num outro elemento que eu acho que é importante falar, que é a da questão da justiça climática. Não é? Isso. Bom, mas eu lembrei de algo importante nesse tópico que eu tinha me perdido, tá, pessoal? O Brasil, é o tema que vem na sequência, produziu mais carne, exportou mais carne, no auge da maior fiscalização de desmatamento e queimadas da Amazônia. Olha só que perigo isso, né? A gente conseguiu ter, por exemplo, pensando, né? Porque a gente atrela, infelizmente, né? Produção de gado, desmatamento, né? Prejuízos ambientais e assim por vai, para sustentar um produto que tem muito caro na sua origem, muita água, muito solo, mais desmatamento e assim por diante. Então, o Brasil, quando teve leis nacionais amplamente rigorosas, controladoras sobre desmatamento, etc., não teve nenhum prejuízo nesse setor econômico, pelo contrário, né? Então, tem uma prova que diz assim, não tem problema algum a gente ter desenvolvimento com a melhor proteção ambiental, ou até mais rígida que a gente já teve no Brasil. E olha que a gente tem legislação excelente, se a gente compara com média global, tá? Então, o prejuízo que a gente tem e terá só vai crescer, e, de novo, a gente pode usar, por exemplo, a pandemia da Covid-19. O prejuízo econômico global, por aquela parada que a gente ineditamente viu, né? Março, abril, maio e junho de 2020, aproximadamente, aquele período foi fortíssimo, a parada, né, global. Tudo que se estima de prejuízo econômico financeiro, voos que não aconteceram, turismo que não ocorreu, produção que não teve, etc., é infimamente pequeno, é infimamente maior do que era proposto para custos de investimento em qualidade ambiental e novas estratégias, novas tecnologias para a sociedade nesse enfrentamento ambiental global. Não, mas então vamos voltar aqui para a sua organização. Desculpa que eu te levei para um caminho aí não muito planejado, mas tudo bem. Olhando para esse conjunto de informações, não é? Como é que ele interage então com o nosso dia a dia? Esse é o mapa do mês de maio de 2022. Era algo que começou com um grupo muito pequeno de especialistas lá na NOAA, e o que acontece? A cada ano que passa, o número de eventos extremos aumenta. Então, quando a gente olha um mapa mundi de um determinado mês, em especial na última década, eles têm uma variedade. Assim, domina aumento da temperatura. Alguns lugares chove extremamente, outros tempestades severas. Então, o tempo inteiro que a gente olha o monitoramento diário, mensal e anual do planeta Terra atualmente, só mostra exacerbação de eventos extremos. Então, ondas de calor. Eu acho que eu tinha... eu não ia falar da minha história na Antártica, mas eu acho que é melhor não falar nisso agora, né? Não, mas a gente puxa isso já. Pode puxar? Pode, eu só queria ver se eu achava aqui, vou correr lá no mapa... Bom, aqui é a história do IPCC e de como a gente está nos últimos 50 anos, né, envolvidos na academia e a academia com a sociedade. Eu acho que isso é importante de destacar. Todas as áreas do conhecimento se envolveram com as questões ambientais globais, né, e sempre entenderam que não podia ficar no meio acadêmico, tinha que externalizar. E a forma que nós encontramos de externalizar isso foi provocar a ONU
para que, através da Organização Meteorológica Mundial, criasse um painel, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Ambientais Globais, o IPCC. Então, o IPCC é a forma que nós arrumamos de tentar traduzir os termos técnicos complexos, né, que a gente tem aqui dentro da universidade, com a sociedade lá fora. E, obviamente, pensando, tá, a sociedade tem que entender, mas, além dela entender, o tomador de decisão tem que entender. Né? Então, acho que isso era o resumo. Né? Eu só ia mostrar... bom, aqui, publicamos um artigo recentemente, ficou meio acadêmico agora, ficou chato, né? Sobre o Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro, obviamente, está sendo totalmente modificado, devastado. Ele está mais quente, e num dos resultados que a gente obteve com o trabalho do Gabriel, é que está sumindo o orvalho do Cerrado. E sumir o orvalho para um botânico, por exemplo, é o fim do mundo, vamos dizer assim. Né? Para nós, na área de clima e de agronomia, a gente entende, né? Mas assim, a biodiversidade, o solo, etc., em algumas regiões que são secas no período de inverno, é durante as madrugadas em que a água, né, está na superfície, está no solo, está na superfície da planta, na folha, e etc. Então, se está sumindo o orvalho, é porque está mais quente. Então, a biodiversidade vai entrar em colapso, quem sabe, no Cerrado brasileiro, é um chute que eu estou dando nesse momento, em 20 anos ou em 30 anos. É isso que está acontecendo. E todo dia que a gente olha uma notícia sobre algum estado que o Cerrado pertence, tem um correntão, um trator com correntão desmatando. Todo dia. Todo dia. Né? Então, isso está chamando muita atenção. Né? E, claro, a circulação geral da atmosfera, eu quero voltar... Isso, acho que aqui. Eu só queria mostrar exemplos. Né? Em 2021, a gente teve a terceira onda de frio do inverno. Então, olha lá, estava um dia quente, 25 de julho, e fica anomalamente frio no dia 28. Aí todo mundo já tinha a pandemia, já apareceu mais um pigarro, uma tosse, etc. Então, os eventos extremos na América do Sul estão ficando intensos, e a gente está vivendo esse ano isso bonito. Bonito do ponto de vista do climatologista, vendo o que estava acontecendo 30 anos para frente, quando eu comecei a história. Né? As frentes frias intensas, as ondas de frio intensas vão até o Equador. As últimas 3 ondas de frio no Brasil, elas cruzaram a latitude do Equador. Então, a gente classificou isso como friagem, quer dizer, foi tão robusto. A Laninha está ajudando, sem dúvida. Mas a gente já viu as outras mudanças na circulação geral do nosso hemisfério que estão forçando para a Austrália, para a Nova Zelândia, para a África do Sul e para a América do Sul, estes eventos cada vez mais extremos. E todos eles foram associados ao quê? Ciclone extratropical mais intenso, com frente robusta, que tem uma rajada, tem uma trovoada, tem um impacto, né? E aí a gente até poderia falar essa aqui, né? Santa Catarina vai lembrar desses 2 casos, né? Para tentar fechar os impactos, né? Então, assim, como é que o sul do Brasil está sendo impactado na atual mudança climática? O que a gente está farejando na ciência, né? Então, algo comum para nós são ciclones extratropicais. Então, entra o ar frio, interage com o ar mais quente e úmido, forma a frente fria, tem chuva e etc. Isso é o que garante chuva no sul do Brasil. O destaque do sul do Brasil para o Brasil central é que tem chuva no inverno, graças a esses sistemas. Só que esses sistemas estão ganhando, provavelmente, intensificação. E quando ele se forma no continente e a queda de pressão é intensa, óbvio, o vento é mais forte, a chuva é mais intensa, ele se torna explosivo. Então, nessa semana, a gente teve a formação de um ciclone explosivo. Esse ciclone explosivo, a gente já classificou ele como explosivo forte, né? Ele, ao formar a frente de rajada, isso aqui são raios e tempestades, né? Vocês vão ver que quando vai cruzar Santa Catarina, a frente curva e vai rápido. É uma frente de rajada. Se eu não estou errando, são mais de 12 mortes, e o impacto econômico, financeiro, no estado de Santa Catarina, é dezenas de vezes maior que o furacão Catarina. Então, eu não tenho medo de um furacão como Catarina, mas tenho medo de um ciclone explosivo como esse. E eles estão aqui no nosso jardim há muito tempo. E se eles se intensificam? Né? Então, esse é o caso. O autor eu desconheço, mas é aqui em Itajaí. À frente do sistema,
é igual àquelas que a gente vê nos filmes, né, de tempestades severas e assim por diante. Pasmem, na semana seguinte formou outro ciclone que virou explosivo, e ele causou, sem dúvida nenhuma, uma das inundações entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, das 10 mais importantes do último século. Isso só no início de julho de 2020. Então, tem algo errado aí, né? Bom, depois eu falo mais sobre isso. Para encerrar esse tópico, o que a gente está entendendo da chuva do sul do Brasil? O IPCC diz que vai chover mais se o planeta fica quente, mas chove de forma uniforme? Não. Chove mais no verão e no outono. Chover mais no verão e no outono, ou até na primavera, associa a tempestade. Santa Catarina sabe, outono e primavera, geralmente chuva intensa é de tempestade. E o inverno é onde menos está dando sinal. Quer dizer, nós estamos passando para invernos mais secos, perdemos capacidade hídrica para entrar no período de maior demanda para solo, planta, cultivo, etc., que é primavera, verão. Então, a gente entra em estiagem contínua e ganhamos chuvas concentradíssimas. Moral da história, chove mais no sul do Brasil do que na época dos nossos avós e bisavós. E tem mais estiagens, tem chuva mais concentrada. Aí a gente descobriu que na primavera e no outono é comum tempestades que costumam ter o tamanho dos nossos estados. Complexos convectivos de média escala. Peguem nuvens que façam barulho, iguais às de hoje de manhã, e juntem centenas delas, que é o que vocês estão vendo aqui em vermelho, centenas delas. E elas gostam de acontecer de madrugada, que é quando a Defesa Civil vai ter mais dificuldade de poder atuar, né? E quando as pessoas estão descansando. Então, essa é a população dessas tempestades na América do Sul. O que nos assustou? Que a gente descobriu, passei rápido, a gente descobriu que as maiores e mais duradouras ocorrem sobre o sul do Brasil. E elas demandam umidade da Amazônia e uma frente fria da Antártica para desenvolver. As frentes frias estão ficando mais perturbadas, mais intensas, porque o calor do planeta versus a Antártica ainda gigante provoca eventos mais extremos, justo no nosso quintal. Tá? Aí, óbvio, né, eu mostrava até pouco tempo atrás o recorde do raio, né, do planeta Terra. Né? Então, olha lá, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma área extremamente tempestuosa por natureza. E se o planeta aquece, tem que aumentar isso. A gente já perdeu esse recorde, tá? Saiu no início desse ano, que agora a gente tem aqui no Uruguai o raio mais longo de duração e o maior está lá no sudeste dos Estados Unidos. Mas fiquem tranquilos, nós vamos recuperar esse recorde em 1, 2, 3 anos. O pessoal pegou o negócio. O pessoal entendeu. Uma área típica de tempestades no planeta mais quente é a mistura essencial para você ter mais eventos extremos. Muito bom, professor. Mas eu acho que a gente precisa começar a construir soluções, né? Sim. E olhar para a natureza, olhar para os povos tradicionais, olhar para os povos originários, para os povos indígenas, pode nos inspirar. E o senhor tem uma experiência extraordinária, com mais de uma dezena de excursões para a Antártica. Você poderia contar um pouquinho para nós uns causos do que aconteceu lá? Porque eu tive lá, pessoal, e das poucas oportunidades que eu visitei o continente antártico, gente, é maravilhoso. Ou seja, você vê, de fato, um dos poucos cantos desse planeta com natureza pristina, pessoal. Isso. Natureza preservada. Isso. E, infelizmente, lá, na minha pequena experiência, eu já comecei a observar transformações, mas eu queria ouvir um pouco da sua experiência. Bom, o senhor está no céu, para começar, tá? Do ponto de vista da minha visão de mundo, tá? E aí eu espero que cada um tenha a sua. Tá? Mas, assim, uma grande aventura que aconteceu na minha vida foi graças à educação, graças ao conhecimento, né? Aquele período em que a gente é um aluno calouro da universidade, cheio de medo, não sabe como entra na sala do professor, não sabe nem se pode perguntar algo para o professor, né? E aí fui me envolvendo e fui, digamos assim, fui ousando, tá? E ganhei a primeira vaga, era uma vaga de sobra, né? Eu era o último da fila, mas eu estava ali. Não importa, eu sou o último da fila, mas eu vou insistir. Vai chegar meu dia. Então eu montava a expedição, montava a caixa, fazia manifesto, entregava a carga no navio, e eu sabia, não vou, mas eu disse assim, um dia eu vou, né? Chegou um dia,
né, que diz assim, olha, tem uma vaga, não tem mais substituto, você é o único da fila, você vai. Então, essa minha ida para a Antártica, em 1993, 94, verão, eu comecei a ver geleiras da periferia da Antártica, o que a gente chama de Antártica Marítima, em que as geleiras estão próximas de 0 grau. É gelo, massa de gelo, 300, 500 metros, mas elas estão ali entre -5, -10, etc. Então, quando a temperatura média na volta da Antártica passou a subir e a circulação oceânica mais aquecida no entorno da Antártica, colapsa a frente das geleiras, né? As geleiras de maré e etc. vão, né, fragmentar mais rápido e as geleiras vão começar a reduzir. Então, eu tive uma experiência ímpar, né, de justo no momento em que isso começava a dar sinais de ir ao campo. Então, hoje eu volto nessas regiões, as geleiras recuaram quilômetros. E essas áreas hoje estão ocupadas por pinguins, por aves, por musgos e líquens. São áreas livres de gelo, na periferia da Antártica. Bom, lembrem-se, a Antártica concentra 90% do gelo do planeta Terra. Todo o gelo do planeta Terra está na Antártica. Então, a Antártica sozinha é o ar-condicionado do nosso planeta, refletindo energia para o espaço no auge do inverno, como agora, ou favorecendo a formação de água fria no seu entorno, que conecta com todos os oceanos. Aliás, o único oceano realmente audacioso do planeta Terra, na minha visão, me perdoem os oceanógrafos, é o Oceano Austral, porque ele é limitado por características das suas massas d'água e se interconecta com todos os outros. Ele força o Ártico a conversar com a Antártica pelo Atlântico. É a única conexão Ártico-Antártica, é o Atlântico, né? Depois Pacífico, Índico e assim por diante. Então, desde 2004, a gente está interagindo no interior do continente, que é essa área mais isolada, Polo Sul, e esse aqui é o platô da inacessibilidade. Aliás, no início desse ano, teve uma onda de calor nesse platô da inacessibilidade. O nome já está dizendo, platô da inacessibilidade. É o lugar mais frio que, nessa época do ano, no auge do inverno, sem dúvida, o pessoal está medindo menos 100 graus Celsius na superfície com satélite. É muito frio. É muito alto, muito isolado, muito ventoso. É um lugar excepcionalmente pristino, né? Bom, esse aqui é muito mais frio do que o Polo Sul em si. Mas as mudanças climáticas atuais estão fazendo as geleiras derreterem de norte para sul. Plataformas de gelo que nessa imagem aparece já não existem mais, tem várias outras entrando em fragmento. Recentemente vocês viram notícias de uma plataforma de gelo desse setor se desprender, e a gente então embarcou para o meio da Antártica. Vamos lá entender o que é essa massa de gelo. Chegar no meio da Antártica pode ser de avião, um avião gigante, né, 2,5 vezes um tamanho de um Hércules médio, né, pousa com pneus onde tem gelo exposto, onde tem uma pista de gelo azul, e lá a gente voa com um avião pequeno até o Criosfera 1, que é um módulo científico brasileiro, está lá funcionando tranquilamente, só tem painel solar ou gerador eólico. Ele nunca usou uma gota de combustível fóssil lá no meio da... Só usamos combustível fóssil para levar ele até lá na Antártica. Ele faz todo o serviço dele com forças da natureza, né? E aí a gente monta barracas e trabalha lá em 84 Sul, a 600 quilômetros do Polo Sul. Aqui eu posso contar, um mês nesse lugar não tem banho, né? E reciclagem é algo que se faz muito aqui, né? Tudo que é reciclável a gente recicla mesmo. Uma latinha de alumínio, etc. Dá para virar uma sobra para fazer um arremate no módulo que faltou a peça. Nem a peça não tem. E tudo que a gente leva para lá, a gente traz de volta. Eu sei que está ao vivo, né? O xixi e o cocô, inclusive, né? Então, o nosso relatório entrega X quilos cocô, X litros xixi e retorna para o destino que é no continente, né, sul-americano, quando as expedições retornam. Então, a gente tenta deixar o menor impacto possível numa região que a gente usa para monitorar. Então, esse é o Criosfera 1, é uma aventura, ele é o módulo científico latino-americano mais ousado, porque é o que está mais ao sul no continente antártico. Porque, para vocês, claro, vocês já perceberam, ou você monta uma estação meteorológica e deixa ela remotamente funcionando, ou você bota uma estação, mas botar uma estação você precisa de combustível, manutenção, aquecimento, para ter todo o conforto das pessoas no auge do inverno, a menos 60, é a temperatura que chega nesse lugar, você precisa ter aquecimento.
Então, se você vai ter aquecimento, vai ter água, vai ter isso, você demanda muita coisa. Tá? Então, a gente resolveu optar por aquilo que cabia bem, ser criativo na pesquisa, com pouco recurso, o recurso disponível. Eu não estou reclamando do dinheiro, eu só estou dizendo, a gente olhou nossa potencialidade, o recurso, e avançou. Então, essa é uma imagem de drone, mostrando o módulo. Aqui ele aponta para sul, nós estamos aqui em direção ao norte. Quando a gente está lá, a barraca banheiro, barraca cozinha, barraca dormitório não apareceu, e isso aqui é o depósito, as caixas em que ficam as barracas, toda a nossa comida, tudo. Num lugar desse, é melhor deixar a comida sempre congelada. Se eu levar a comida para dentro do módulo, no verão ela derrete, né? Descongela, melhor dizendo, né? E depois ela volta a congelar no inverno, estraga. Então, o módulo só fica com equipamento científico. Então, é isso, a gente gosta de furar o gelo, medir, ter densidade, a gente dá uma aplicação para a tabela periódica, né? O O16, o O18 e etc., que aparecem na nossa vida, né, na escola, a gente consegue contar a história de como o CO2 está subindo e por que agora o CO2 é que subiu primeiro e ele forçou o aumento da temperatura e a mudança climática está acontecendo. Eu sei que a gente está contra o relógio, eu tenho muito mais imagens, né? Porque eu fiz uma apresentação estilo sala de aula, tá? Me perdoem. Mas eu acho que dá para chegar num slide importante aqui, já na sua pergunta, que é esse aqui, né? A gente tem que pensar em ciência e tecnologia e como nós, na universidade, vamos interagir mais com a sociedade, com os tomadores de decisão e como é que a gente vai negociar isso tudo, né? Quer dizer, o nosso papel, né? A gente tem que ser proativo, literalmente, tá? E acho que as 17 ODS, elas resumem muito bem cada uma da área de vocês aqui. Cada um aqui tem uma área de conhecimento, tem uma predileção acadêmica, científica, cultural e assim por diante, né? Então, essas nossas vocações, essas nossas predileções, se a gente associa elas a essas 17 ODS, no meu ponto de vista, contribuem para que, quando a gente sair pela porta do auditório, a gente já saia executando algo importante, como o copo reciclável, e, né, que a gente possa reutilizar e assim por diante. Desculpa, eu olhei o sinal de 10 minutos e naveguei. Não, mas eu acho que o importante é que a gente possa nos inspirar agora, porque às vezes a gente pode ser fatalista e se jogar nas cordas e acreditar, pô, não tem mais nada que fazer. Não, então, tem muito para fazer. Tem muito que fazer. E tem uma enorme janela de oportunidade. Tem que ser rápida, mas é uma enorme janela de oportunidade para que estas gerações, os jovens, eles entendem essa questão da urgência climática, da crise e da emergência climática. Eles entendem muito bem. É aí que a gente tem que somar esforços. Me perdoa te interromper de novo. Não, imagina. Eu acho que a gente vivenciou, né? Eu estou dando aula, estou vendo uma galera que se reúne aqui semanalmente para papear. E nas nossas conversas, sempre lateralmente surgem algumas dessas boas soluções para descarbonizar a atmosfera. Eu acredito que, se nós olharmos para os povos tradicionais, inspirados na natureza, de fato podemos construir modelos de economia que sejam regenerativos, que possam, de fato, por exemplo, modelos. O S faz a diferença. Não, é fundamental. Não é só um modelo, exatamente, é modelos. É fundamental entendermos que somos diversos, temos necessidades diversas em diferentes regiões e que essas diversidades precisam ser respeitadas mais do que nunca, porque é da integração de todos os objetivos para o desenvolvimento sustentável que talvez tenhamos, de fato, sustentabilidade. E aí, para fechar, sustentabilidade tem sido tão utilizado ultimamente. E, pessoal, eu tive em Estocolmo. Das pessoas que estavam lá, eu estou chamando de pessoas, aquelas pessoas que você olha para a cara delas e, puta, essa pessoa está falando a verdade. Mas de representantes de governo, inclusive do nosso, eu não consegui acreditar em nenhum. Tudo mentiroso. Então, como é que a gente pode, de fato, construir modelos onde a sustentabilidade seja real, não seja greenwash? Uau, é a pergunta de milhões, né? Vamos dizer assim. Olha, eu penso
Como é que eu estou buscando essa sustentabilidade? A gente pode partir para um caminho de tecnologia. Desenvolver tecnologia que seja mais adequada, etc. A gente pode pensar, por exemplo, nas cidades, entre aspas, verdes, com jardins, com hortas comunitárias, com telhado verde e etc. Melhorar transporte, ampliar a ciclovia, mais parques e mais áreas verdes, porque a gente sabe que as cidades já são poluídas, ruidosas e quentes, né? Quer dizer, elas são impróprias para nós. Tá? Então, a gente tem, nas próximas décadas, um aumento da população mundial, sem dúvida nenhuma, no ambiente urbano. Então, a gente vai ter que revisar todo o processo de crescimento das cidades, que não necessariamente é só verticalizar, que é uma solução construtiva muito usada nas últimas décadas, né? Mas eu também queria agregar algo que está acontecendo muito na comunidade climatológica internacional, que é na tentativa de comunicar com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, com todos, né, até chegar ao tomador de decisão, é que tem algo que parece que fugiu em algum momento dessa sustentabilidade, que é quando a gente se dissociou da natureza. Parece que a gente não depende da natureza, e é o contrário, né? A gente depende. Então, a gente precisa voltar a integrar isso. E um caminho necessário e importante, e que até viabiliza isso, é a religião. Porque a população mundial ela é diversa culturalmente e religiosamente, mas religiosamente pensando, a gente pensa na vida, a gente pensa em solidariedade, a gente pensa no próximo, a gente pensa em respeito àquilo que nos vem, por exemplo, a natureza. Essa concepção. Eu sei que eu fugi da ciência agora, e eu fugi de propósito. Então, isso é algo que está acontecendo, eu estou vendo todos os meus colegas no mundo aprendendo a conversar com diferentes visões religiosas, com diferentes lideranças religiosas, com os povos originários que têm a sua visão natural feita sobre essa exceção. Então, acho que a gente tem que perseguir uma sustentabilidade nesse sentido, ou tentar comunicar melhor essa concepção de sustentabilidade por estes caminhos. A gente se distanciou. Tecnicamente, a gente separa ciência e religião, e faz várias discussões acadêmicas, mas do ponto de vista de influenciar positivamente uma mudança ambiental que nos tire do ecocídio, a gente precisa desse caminho. E eu acho que quem me deu a primeira luz para isso foi a encíclica do Papa Francisco, do Papa Francisco, com a Laudato Si, quer dizer, a nossa casa, né, a nossa casa comum. Eu acho que a gente tem que dar uma pensada por esse caminho. A academia tem que dar uma olhada por esse caminho para a gente contribuir. Muito obrigado, professor. Então, agradecemos demais, em nome da universidade, o seu deslocamento, né, um professor, um pesquisador brasileiro tão importante, dedicar o seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Aqui redobro os nossos agradecimentos, colocando já à disposição do público para a gente dialogar mais intensamente ainda. É a parte animadora. Boa tarde, professor. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo seu excelente trabalho, sua pesquisa. Vamos lá. Meu nome é Marjorie, eu sou mestranda aqui do programa de pós-graduação em Direito. A gente tem muitas discussões sobre justiça climática, litigância climática. E eu tenho algumas perguntas, algumas são coisas que eu crio na minha cabeça. Mas, bom, vamos lá. As condições climáticas, no entender do professor, elas vão ficar insustentáveis para a fisiologia do ser humano? Ou a Terra ela vai conseguir encontrar um ponto de equilíbrio e a vida terrestre vai continuar, mas a vida humana não vai conseguir existir dentro da Terra? Essa é uma das primeiras questionamentos que eu faço. Já te digo que a gente está indo para esse colapso das condições ambientais para nos sustentar a nossa vida. A onda de calor da Índia levou isso ao limite extremo. Exatamente, porque a nossa pele e o ser humano como um todo, a gente tem um nível de resistência, né? Então, esse seria o meu primeiro questionamento, se
se vai ficar insustentável, se a gente vai desenvolver tecnologia, então, para conseguir suportar o calor, a gente vai andar na rua com outro tipo de roupa, eu não sei. Bom, a segunda pergunta é como o professor enxerga a instabilidade entre as estações, se isso é algo, do ponto de vista geográfico, né? Não tenho know-how para saber. Então, como que o professor enxerga essas instabilidades entre as estações? A gente já não tem estações tão bem definidas como antes, se isso é um efeito do colapso. E eu até acho as perspectivas assim de estudos muito otimistas, porque a gente fala em Agenda 2030, a gente fala de estudos em 2050, mas a gente não sabe se até lá vai dar tempo, porque eu acho que não vai dar tempo. A gente já está muito atrasado. E a terceira e última pergunta é uma coisa que eu criei na minha cabeça. Mas como que o professor enxerga essas expedições para outros planetas, tipo Marte, e toda essa questão do Elon Musk, o Capitaloceno? Será que a vida aqui na Terra vai ser uma vida periférica e a vida em outros planetas vai ser a vida onde vai ter a mínima qualidade de existência? Porque, como bem o professor colocou, vai ser uma sobrevivência, vai ser uma vida atravessada pela morte. Então, a gente vai conviver com a vida e com a morte ao mesmo tempo. Então, eu gostaria de saber como que o professor enxerga essas explorações, né, para outros planetas, e qual o impacto disso para a gente aqui. Enfim, gostaria, mais uma vez, de parabenizar. E é isso. Obrigado. Eu posso já responder para não... Tentando ser efetivo, né? Sim, o clima do planeta mudou. Por consequência, o comportamento, o perfil das estações do ano também. Quer dizer, o comportamento astronômico, etc., continua o mesmo. Aliás, é bom dizer, o Sol continua tranquilo, com a mesma radiação, watts por metro quadrado, a órbita da Terra, a inclinação do eixo da Terra, todos os parâmetros orbitais, né, que a gente sabe que tem influência importante no sistema climático, eles continuam lá. Toda a alteração, entre aspas, bagunça, foi feita na superfície do planeta. Desmatamos, poluímos, destruímos, etc. Tá? Então, as estações do ano mudaram. Então, vamos pensar assim, em média global, os verões, as primaveras estão chegando mais antecipados. Quer dizer, a estação quente está chegando, em média, um mês e pouco antecipado. E em vários lugares, como o sul do Brasil, a gente começa a ver uma tendência de chover menos no inverno e disparar chuva para as estações quentes. Isso muda, no nosso caso do sul do Brasil, o comportamento do regime hídrico, que garante o sistema natural e nos garante com água para abastecimento de modo geral. Então, isso por exemplo, estou falando aqui do sudeste da América do Sul, né? Mas em N outras regiões, isso está até mais intensificado, amplificado. Moral da história, mudou mesmo, né? Não temos mais dúvida técnica sobre o clima mudou ou não. A sua pergunta, nós temos uma janela curta, digamos de 5, talvez, anos, 10 anos, para melhorar nossa relação com o nosso planeta, com o sistema, sustentabilizar o sistema natural. Desculpa usar essa expressão, não achei muito legal, mas ela veio assim, né? Para a gente conseguir, com 1,2 até 1,5 graus Celsius, cruzar 2050 a 2100. E aí sim a gente faria, de 2100 para frente, um ambiente melhor, já com conhecimento, com informação, com cultura e com tecnologia. Botei tecnologia por último, para não soar que a gente depende da tecnologia para fazer essa solução hoje. Temos tecnologia em excedência. Usando a palavra tecnologia, eu vou dizer, olha, eu adoraria conhecer a Lua, Marte, sei lá. O meu sonho, talvez, nesse aspecto curto, era estar algum momento na Estação Espacial Internacional. Porque a gente desenvolve tecnologia, a gente aprendeu muito e a gente se beneficia diariamente, né,
por exemplo, com a exploração espacial ou com a exploração de outros planetas. Então, explorar Marte, Júpiter, etc., nos ajuda muito a entender, a Lua, inclusive, ajuda muito a gente a entender como inóspita a Terra vai se tornar se a gente continuar nesse caminho. Eu acho que isso aí está sendo extremamente vantajoso. Eu, pessoalmente, apostaria toda a minha ciência, minha tecnologia, a nossa inteligência para viver melhor na Terra. É isso. Acho que é uma resposta bastante... né? Eu não pagaria jamais um voo para 1 minuto lá em cima olhar para a superfície, dizer, não tenho, né? Eu acho que as pessoas têm direito a ter vontades e querer ter pontos de vista interessantes. Eu acho que eu surtaria, num bom sentido, enxergar a Terra de fora. Todo professor de geografia força os seus alunos lá no 5º, 6º ano e diz assim, está aqui a Terra, a gente tem que compreender como é o clima, imagine ela fazendo a órbita, etc. Então, a gente tem esse sonho. Mas isso não é a solução, nem paliativa, nada, né? Então, a solução existe e é muito mais vantajoso, em qualquer caminho, mantermos no nosso planeta. O resto é muita ficção mesmo, muita ficção. Alisson, você me permite? Que essa talvez seja a pergunta mais provocativa que a gente colocou aqui até hoje. Eu vejo como um Elon Musk da vida, ao propor, né, tamanhos investimentos para ir até Marte, ele ignora que nós temos milhões de pessoas hoje passando fome no planeta. Milhares de espécies sendo extintas. Desconhecidas. Muitas desconhecidas. Por um modelo que está viabilizando, e está viabilizando, ir até Marte, e, ao mesmo tempo, deixando para trás milhões de espécies e um rastro de destruição que deixaria um legado que é inimaginável do ponto de vista daquilo tudo que se construiu, né, ao longo da história da ciência e da humanidade, do que seria a própria humanidade, do ponto de vista do entendimento de uma espécie que tem ciência das consequências dos seus atos. E hoje a ciência, com o IPCC, com os relatórios da Organização Mundial de Meteorologia, deixou muito claro as consequências dos nossos atos dos últimos 150 anos. E essas consequências são ignoradas, mantém-se os modelos e se vislumbra soluções numa viagem para um outro planeta, deixando esse daqui completamente parasitado e inviabilizado. Então, eu acho que, muito pelo contrário, cabe a nós, inclusive cabe ao sul global, talvez aonde, de fato, a espécie humana surgiu, nós surgimos na África, pessoal. E da África caminhamos por todo esse planeta e transformamos o planeta numa sociobiodiversidade maravilhosa que prosperou por muito tempo, até esse modelo de desenvolvimento, né, professor? Essa biodiversidade, essa riqueza, a diversidade humana, cultural, religiosa, filosófica, só existe num planeta. Só existe num planeta até hoje conhecido, que é o nosso, né? Então, a gente pode colonizar o lugar que a gente queira no cosmos. Não vai fazer diferença alguma, porque a gente vai estar, literalmente, me perdoe, como se a gente estivesse dentro de uma UTI. Precisa de um equipamento ligado, não tem como. Tudo tem que estar funcionando, senão a gente não tem ar, não tem água, não tem nada. Então, eu lembrei desse slide, e eu acho que a frase que vem do IPCC é a seguinte: a natureza oferece um potencial significativo inexplorado ainda. Então, a gente tem uma oportunidade, nessa janela mesmo que curta, e essa janela é curta para nós, porque a gente é acelerado no desmatamento, a gente é acelerado na degradação ambiental. Essa é a questão, né? Então, a gente não favorece em nada o sistema natural. E de novo, volta o ecocídio, né? Mas, se a gente pensar por essa ótica, a gente com certeza vai explorar Marte, vai explorar bem a Lua, a gente vai fazer proezas de experimentos, testes e aventuras no espaço. Mas não aposto as minhas fichas e também não tenho sonho e não tenho ilusão, né? E eu acho que eu não poderia, como geógrafo, né, dizer assim, vou morar noutra terra. Não, é única.
Ela é única. A transição energética justa, pessoal, ela custa, e esses valores já foram estimados, 3,5 trilhões de dólares. Elon Musk, para uma aventura como essa, gastaria isso ou o dobro. Mais, isso. Ou seja, é possível fazer a transição e impedir o aquecimento superior a 2 graus em 10 anos? É. Sim. Precisa ter uma liderança planetária, um país que de fato se coloque, tem economia forte, tem uma sociedade engajada para liderar esse processo de mudança. A gente vê os países que estão marginalizados pedindo isso nas conferências das partes. Isso. Porque eles não têm pressão política. Você vê países pequenininhos que já estão com água no pescoço, literalmente as pequenas ilhas do Pacífico e do Atlântico, implorando pelo direito de existir. E esse direito está sendo tolhido para a manutenção do modelo. Bom, perdão, pessoal. Vamos lá. Mais perguntas? Eu só queria complementar, já que foram dados nomes aos bois aqui. Um outro nome, Jeff Bezos, o dono da Amazon. Primeiro trilionário do mundo. Tem dinheiro para plantar uma Amazônia inteira, mas ele prefere mandar coleguinhas para ficar 10 minutos no espaço, liberar toneladas de CO2 e voltar. Então, nós temos também 13% da Caatinga hoje desertificada. Eu sou do Nordeste, sou nordestino, sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar, que significa comedor de camarão, em homenagem aos indígenas potiguaras. Não como carne, não como camarão, mas sou potiguar. E hoje nós temos políticos que preferem liberar, como aconteceu essa semana, licenciamento automático, licenciamento ambiental automático, autodeclarado, para esperar na Mata Atlântica, alguns desses ambientes, para esperar depois que haja fiscalização. Então é isso, é uma liderança, a gente precisa de uma liderança de fato, e temos um período aí até outubro para tomar boas decisões. Eu queria falar um pouquinho sobre, queria ver a perspectiva de vocês sobre a extensão, que a gente conversou aqui um pouquinho, e queria saber quais são as perspectivas que vocês têm sobre extensão ou até mesmo divulgação científica referente a todo esse processo de mudança climática global, E também eu tenho uma pergunta sobre a Antártica. Parece que tem uns anos atrás eu vi que tinha grandes rachaduras no gelo, justamente naquela zona ali de inabitabilidade que tinha apresentado. Então eu queria saber se tem realmente esses reportes de grandes rachaduras, se tem risco de grandes geleiras colapsarem e se tornarem uma ameaça para os ambientes costeiros do planeta. E é isso. Posso começar? Eu vou botar aqui. Isso. Puxa, eu fiquei prestando atenção no slide na última pergunta e esqueci a primeira pergunta. É a questão da extensão universitária. Da extensão. Isso, importante. Esse relatório que eu comentei, recente, da Unesco, ele está insistindo em uma influência muito grande na extensão. Eu reconheço, eu ia falar, todos nós, acadêmicos, reconhecemos, eu não vou botar a bola só para mim, Eu reconheço que eu não sou bom em extensão. E também reconheço que na minha universidade tem colegas fantásticos na área de extensão e a gente tem um potencial enorme na extensão. E a extensão, ela é chave, porque a gente consegue atuar lá fora, consegue evoluir tecnicamente e externamente com a sociedade. Então, a nossa influência não é a influência de dizer que tem que ser, é a influência de ser dos dois caminhos, O que a sociedade está demandando, o que a universidade pode contribuir e o resultado. Então, a extensão, ela é vista por esse relatório, por N colegas, inclusive pela curricularização da extensão nos cursos acadêmicos,
como uma oportunidade. Isso mexe com a gente. Naquela disciplina que eu dou há 25 anos, eu digo, agora vou ter que mudar, vai ter que fazer extensão, vai ter que adaptar, etc. Mas como é que eu faço isso? Isso é um problema pequeno. Tá? Então, eu vejo com muito bons olhos a extensão, ela está me sacudindo, né? E eu acho que a história da extensão, ela está vindo exatamente nessa pressão, em que a gente precisa ter maior interação e precisa aprimorar as excelentes extensões que existem em interações acadêmicas. Eu vejo por aí. Tá? Do ponto de vista da Antártica, né, a espessura média do gelo sobre o continente antártico é 2 quilômetros, chegando no máximo a 5 quilômetros. Então, aqui na área do platô polar, a gente chega a ter 5 quilômetros de gelo sobre o continente. A espessura média, 2 quilômetros. Se pegar o gelo da Antártica inteiro e colocar sobre o território brasileiro, a gente cobre o Brasil por completo com 3 quilômetros de gelo. Por completo, quer dizer, um pico ou outro vai ficar aparecendo. Né? Bom, esse manto de gelo, ele tem a sua densidade, seu peso, e o peso do gelo faz, por pressão, quando a gente pressiona gelo, lá embaixo, 2, 5 quilômetros de profundidade, ele tem que derreter, ele vai fluir e vai ajudar a escoar. Então, esse gelo tem que se mover e ele tem que fraturar. Ele vai fraturar como uma rocha monominerálica. É uma rocha de H2O, né? Essa rocha é uma rocha, como se fosse um granito, né? Mas ele vai fraturar, etc. Então, todo o gelo da Antártica é fraturado. Na maior parte das regiões em que a gente transita, uma ponte de neve de 10, 15 metros ou um pouco mais é seguro. A gente passa com a esteira de um trator ou com esqui, etc. Tá? Então, informação importante, todo o gelo do interior da Antártica é muito antigo e ele vai ter que fluir em todas as direções até encontrar o mar. Quando o gelo dessas dimensões encontra o mar, ele forma uma plataforma de gelo, gelo formado na natureza, que encontra o oceano e começa a flutuar, como uma plataforma de gelo do mar de Weddell, do mar de Ross, ou da região da geleira Pine, por exemplo. Então, é o ciclo natural da água, que está na fase sólida, escoando para o mar. Então, essas áreas todas são muito fraturadas. Aí é uma informação, quando a gente pega essas plataformas de gelo, Larsen, a Larsen A, Larsen B e Larsen C, e a Larsen D, agora que está pronta para entrar em ruptura, elas levaram de 10 a 30 mil anos para se formar, e estão se desintegrando na escala de década. Então, aí entra o oceano e entra a atmosfera, na mudança climática. Esta área da Antártica, ela não é tão continental, ela é como se fossem grandes ilhas que sustentam uma massa de gelo maior nesse setor aqui. Aqui está mais continental do que aqui. Então, a gente já percebeu que com o recuo das geleiras que estão na frente do mar e das próprias plataformas de gelo, água mais aquecida de 500, 1.000 metros de profundidade está invadindo por baixo da geleira e está ajudando lentamente a colapsar. Então, existe um estudo internacional, e todos nós queremos trabalhar nessa região, e por isso que a gente foi furar no Monte Jones, e por isso a gente quer, no final desse ano, fazer um novo testemunho no divisor de uma bacia de drenagem aqui da geleira Pine, que ela está fluindo muito rápida e a frente dela está desprendendo. Então, se a frente desprende, a geleira flui rápido. Se ela colapsasse, e ela tem tudo na sua história e estrutura para, se a temperatura e o oceano continuar aumentando, subindo, ela colapsaria e o nível do mar subiria em 5, 6 metros. Do ponto de vista teórico, glaciológico, etc., isso aqui nós estamos falando na escala de milênio de mudança, milênios lá para frente. Não se preocupa. Porém, a cada ano, tem um doutorando, diz assim, modelei a velocidade, é maior do que se imaginava. O potencial é maior do que se imaginava. Então, a gente está colocando na escala ainda de milênio, mas com aquela pergunta acadêmica fechada no laboratório. E se a gente errou para menos? Então, essa é uma área em que de extremo risco, e
Todos os países que executam, mais de 60, pesquisa na Antártica, estão investindo pesquisa, tem projeto científico nessa região dos últimos 5, 10 anos, que é muito mais caro que ir para a Lua. Navio, perfuração de sedimento de fundo marinho. O pessoal colocou expedição ali sobre a plataforma de gelo, então 200 metros da plataforma de gelo. Então o pessoal furou a plataforma de gelo, depois passou por 1.200 metros de coluna d'água para perfurar o sedimento de fundo marinho. Então isso para trazer como é que era o comportamento climático milhões de anos atrás, que variabilidades que aconteceram, quando que estas geleiras desapareciam, quanto o nível do mar subiu, em que escala de tempo aconteceu. Aí a gente volta para o presente. O que acontece no tal do antropoceno, ou com a aceleração da mudança climática nos últimos 50 anos? A gente forçou a temperatura do planeta a aumentar 1 grau, 1,1, 1,2. Isso, o Sol não consegue fazer em escala de 1 milhão de anos. O Sol não faz esse tipo de mudança, não impõe esse tipo de mudança no sistema terrestre em escala de 1 milhão de anos. Então, a ação humana força radiativamente a mudança de energia na superfície do planeta, e quem tem que responder é quem é vulnerável a balanço de energia positivo, geleira. Aumenta a radiação e aumenta a temperatura, a geleira, em teoria, voltando, em teoria a geleira fria e branca reflete radiação solar. Mas quando a temperatura aumenta e em dias de verão a gente tem derretimento de 1 milímetro de neve e gelo da superfície e ela vira água, a água passa a ter o outro aspecto, absorve 100% da radiação. Então a água absorve a radiação e vai transferindo energia para o primeiro meio metro. Então a periferia da Antártica nos últimos 30 anos vem colapsando geleiras porque está acelerando. Recuperando as aulas de mudança do clima, geologia do passado, quando a Terra era mais fria e era mais quente, em períodos glaciais e interglaciais. Imagine, as geleiras cobriam o Canadá e parte da América do Norte, a Europa e assim por diante. Elas levavam 100 mil anos para se consolidar e crescer nos continentes e o nível do mar rebaixando. Elas levam de 10 a 15 mil anos para derreter e o nível do mar voltar a subir. Como é que em 15 mil anos derrete aquilo que a gente levou 100 mil anos para a natureza formar? Por causa disso. A provocação do balanço de energia começa a tornar a geleira água e a geleira ela se desintegra por completo. Então, como os gelos marinhos, em especial do Ártico, está desaparecendo, está ficando fino, a Groenlândia está derretendo. Aliás, nos últimos 2 anos, foi em 2021. Em 2021, pela primeira vez em registros modernos, choveu no centro da Groenlândia, a 3 mil metros de altitude, que é o maior manto de gelo do hemisfério norte. A Groenlândia tem 7% do gelo da Terra. Então, um manto que tem 7% do gelo da Terra está chovendo. Isso não funciona para uma massa de gelo. Chover numa massa de gelo, colapsa ela, derrete ela. Então, as geleiras tropicais estão sofrendo isso. A periferia da Antártica sofre isso. Quando a temperatura vai a 0 grau e chuvisca ou chove, aquela água líquida na superfície interage com radiação, colapsa ela. Então, isso é o que está acontecendo nas massas de gelo do planeta Terra, vamos falar geleira de alta montanha, e na periferia da Antártica. Aí veio a informação mais recente, artigo publicado 1 mês e meio atrás, mostrando aquela onda de calor da Península Antártica, que foi recorde em 2020, isso. A gente já observa várias teses de doutorado defendidas nos últimos meses, mostrando rios voadores, isso é, tempestades que levam umidade para o interior da Antártica, elas ajudam a precipitar neve, mas dependendo da época, precipita úmido, e essa umidade com a radiação ajuda a derreter. Então, isso tudo está só sendo visto atualmente. E, para coroar o desastre, em março desse ano, a gente teve aquela onda de calor que ocorreu neste setor, que é improvável do ponto de vista do conhecimento científico até esse ano. É igual quando eu falo do furacão Catarina. Não existia furacão numa aula de climatologia no Atlântico Sul. Até 2004, Catarina, na costa do Rio Grande do Sul, com Santa Catarina.
Então, nós tivemos ondas de calor aqui, intensificaram as ondas de calor do setor que era vulnerável, sabidamente, só que, surpresa, a onda de calor aqui aconteceu ao mesmo tempo que tinha onda de calor no Ártico, na Groenlândia e na Sibéria. Então, as duas regiões polares estavam em onda de calor. Isso é quase... Eu sei que eu fui longe nessa resposta, né? Eu tenho que voltar aqui. Isso é quase... Tem um gráfico bonito aqui, que os colegas da biologia, paleontologia, com certeza adoram, né? É os últimos 70 milhões de anos do planeta Terra. A Terra era 8 graus Celsius mais quente que hoje. Então, significa que a biodiversidade, a circulação oceânica, o clima era totalmente diferente. Mas o que acontecia 70 milhões de anos atrás? Não tinha gelo, neve e gelo na Terra. Não tinha. Com a tectônica global, a posição dos continentes, a Antártica se posicionar no Polo Sul, a circulação oceânica, etc., isso cria condições para que a interação biodiversidade marinha e atmosfera precipite neve na região polar, a região polar guarde a neve, comece a acumular e ela vira geleira. Aparece a Antártica, a temperatura média cai. 3 milhões e meio anos atrás aparece o gelo do Ártico, como a Groenlândia. Então, o final dessa história natural é o planeta com 14 graus Celsius e a riqueza da biodiversidade que tem. Então, comparar um planeta quente, como os negacionistas gostam de fazer, a Terra já foi mais quente, sim, já foi 8 graus mais quente que hoje. Aliás, a Terra já foi 500 graus mais quente do que hoje, quando ela se originou, né? Então, a gente volta para aquela concepção de entendimento, de ciência e tecnologia, e 2, de responsabilidade, né? A gente tem que ter ética no que a gente está fazendo para tudo na vida. Procuramos sempre ter a melhor ética e a responsabilidade possível. Então, a gente não pode deixar... Eu não posso deixar para o meu filho pequeno mais degradação do que já tem, né? Já está horrível o planeta para ele, né? Viver em cidade para ele já é horrível. A gente está vendo isso, ainda mais com a pandemia, né? Com todas as restrições. Então, por isso eu citei religião, por isso eu citei culturas, e por isso eu volto à fala inicial do Ecotalk de hoje, em que os povos originários, vamos dizer assim, né, eles têm muito para nos dizer assim, olha, vocês erraram em tudo. E a frase final da apresentação, do silêncio na floresta, etc., ela é muito provocadora. Ela é extremamente provocadora em todas as áreas e as perspectivas que a gente tem. Acho que eu respondi demais até, né?